Olá, meninos e meninas que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Isabel do canal Levanta com Isa e eu voltei com mais um vídeo. Gente, eu estava bastante tempo sem gravar, mas muitas coisas aconteceram na minha vida, né, gente? Adulta, a vida vai mudando realmente. Muitas coisas aconteceram, trabalho, mudança de trabalho, coisas chegaram na vida, coisas saíram da vida e a gente tem que estar sempre se adaptando. Então eu preferi priorizar algumas outras coisas que já me traziam um retorno e fiquei um tempo afastada do canal. Eu estou em processo de habilitação, já tirei minha habilitação de carro e estou em processo de habilitação de moto. Então eu vim mostrar para vocês, contar para vocês como foi mais ou menos esse processo e depois eu venho concluir para vocês contando a parte de moto. Até porque é um processo um pouquinho longo, então para não ficar um vídeo muito grande, eu resolvi desmembrar. Então eu vou contar para vocês aqui nesse vídeo como foi o de carro. Depois eu vou fazer um vídeo com algumas dicas que eu usei para passar na prova de carro de primeira. E depois eu vou falar como foi a prova de moto e vou trazer algumas dicas também para vocês. Eu não sei se eu vou passar de primeira, mas quando passar eu trago as dicas que eu usei para passar na prova de moto também, tá bom? Então vamos lá, gente. A primeira coisa que a gente precisa fazer para entrar na escola é pagar o Duda, que é uma taxa que a gente paga ao governo, né? A gente faz um boletim lá e paga ao governo pra gente começar na autoescola. Você pode tanto ir na autoescola e começar a pagar e a autoescola já te dá o boleto para você pagar o Duda, como você pode fazer o seu Duda no site e ir lá e pagar. E eu fiz assim, eu paguei meu Duda na época da pandemia e ele vale 5 anos e o meu ia vencer esse ano. Então eu resolvi iniciar. O meu Duda, eu entrei aqui no site pra ver, foi 401,82, tá? Que eu paguei na época. Não sei se é o mesmo valor de hoje, mas eu paguei esse Duda há algum tempo. Foi até bom porque na hora de pagar junto a mensalidade e tudo, deu uma diminuída boa, porque eu tinha pagado esse Duda alguns anos atrás, então me ajudou um pouco. Na verdade, ajudou bastante, né? Que é um valor bem significativo. Paguei o Duda e esqueci, deixei pra lá. Aí resolvi. Aí comecei a trabalhar, porque, gente, eu tinha muito medo de autoescola, muito medo de habilitação. Uma das certezas da minha vida é que eu ia reprovar na prova de carro. Eu tinha certeza. Então eu não queria entrar na autoescola com o dinheiro da minha mãe, porque eu queria estar trabalhando pra se eu reprovasse eu pagar até eu tirar, porque eu via vídeos e tem pessoas que reprovaram 12 vezes. E a taxa de reexame não é barata, R$ 150 de Duda, mais um valor que você paga a autoescola pelo aluguel do carro, mais as aulas que você tem que fazer e tal. Então não é um valor barato. E eu não queria entrar na autoescola para abandonar. Tipo assim, perdi e não tenho mais dinheiro para pagar. Então eu estava trabalhando e falei, olha, eu vou entrar agora na autoescola e se eu reprovar 10 vezes, eu vou fazer a prova 10 vezes até eu passar. Então eu fiquei muito tranquila quanto a isso, por estar trabalhando, por ter o dinheiro pra, em caso de reprovação, né, eu pagar. Aí assim eu fiz. Entrei na escola, paguei o Duda. Aí eu tô olhando aqui, gente, que eu tô com o celular aqui que tem algumas informações. Aí eu paguei o Duda. Eu paguei a autoescola custou 1.800 à vista, tá? Em dinheiro ou em Pix. Custou R$ 1.800. Aí eles agendaram pra eu ir ao Detran. Eu fui ao Detran, tirei foto, né? Colheram minhas digitais, essa foto que vai pra a habilitação, pra carteira quando você pega a carteira física. Acho que pra digital também. Aí fui ao Detran, tirei foto, fiz colher minhas digitais e depois eles me indicaram uma clínica
para eu estar fazendo o exame psicotécnico e o exame de vista. O exame médico aqui que a gente faz é o de vista. Então eu fiz o exame psicotécnico, passei, fiquei bem nervosa porque meus primos que dirigem, tem um primo até aqui, ele é motorista, assim, trabalha como motorista e reprovou no psicotécnico. Gente, eu acho um absurdo a gente, assim, ter que pagar reexame por um teste de desenhar palitos. Em um país onde a gente muitas vezes não tem dinheiro nem para um transporte, para uma alimentação, a gente tem que pagar um valor porque você não desenhou o palito como o teste queria. Tudo bem, né? Mas vamos lá, estamos dispostos a tirar a habilitação e a gente vai. Aí fiz, passei no exame psicotécnico e depois fui fazer o exame de vista. No mesmo dia, era na mesma clínica ali, era em outra salinha. Acredito que era uma médica oftalmologista. Fiz, era para colocar o olho em um negócio tipo um binóculo. Aí tinha as letras, ela mudava também algumas coisas das letras. E a gente olhava também e acendia uma luz muito forte, quase te cegava assim. E depois você tinha que falar muito rápido que luz era aquela. E foram as 3 luzes do semáforo: vermelha, amarelo e verde. E passei também no exame de vista. Aí, passando no exame de vista, eu voltei à autoescola, levei, né, o papel com aprovação e comecei as aulas teóricas. Fiz todas as aulas teóricas online e fiz bastante simulado no site do Detran. Eu fiz a prova teórica não pelas aulas, eu fiz pelos simulados. Mas eu lembro que em uma aula a instrutora falou assim: gente, façam todos os simulados do Detran, todos, porque são 3 que tem. E tinha a primeira habilitação, renovação, acredito, né? E o outro acho que é reciclagem. Deixa eu entrar aqui. E ela falou, gente, façam todos os simulados do Detran. E eu falei assim, eu não vou fazer todos os simulados do Detran, vou fazer só o de primeira habilitação. Porque se eu tô fazendo... tem 3 simulados. Primeira habilitação, renovação, CRCI, tá? São os 3 simulados que aparecem. Aqui, olha, deixa eu ver se vai dar pra ver. São esses 3 aqui. Aí você abre, aí tem vários simulados. Eu falei, não, vou fazer só de primeira habilitação. Como a minha primeira habilitação, pra que eu vou fazer de renovação e CRCI? Não sei nem o que é isso. E ela falou, gente, façam todos simulados. Aí não fiz. Fiquei fazendo só de primeira habilitação. Fiquei fazendo. Aí acertava 30 questões, que aqui no estado do Rio de Janeiro são 30. E você tem que acertar no mínimo 21. Se você acertar 20, você já reprova. Eu fiquei fazendo, acertava 30, acertava 27, acertava 28. Fiquei fazendo. Fui super confiante em fazer a prova teórica. Chegando lá, eu acertei 21. Porque a maioria das questões que caíram foram desse último simulado, CRCI, nem sei o que é, gente. Mas eu nem sei até hoje como que eu consegui passar. Foi Deus mesmo, porque até as questões que eu acertei, a maioria não sabia, porque foi desse último simulado, CRCI. Então, se você vai fazer, e você é do Detran do Rio, eu aconselho você também a fazer esses 3 simulados. Inclusive, eu voltei na autoescola e falei com essa instrutora. Eu falei, olha, quando eu vi você falando na aula e tal, eu duvidei e falei, vou fazer nada, vou fazer só de primeira habilitação. E chegou no dia da prova que caiu, não foi de primeira habilitação. Caíram algumas coisas, mas bem poucas. E quase que eu reprovo e tenho que pagar reexame da prova teórica porque eu não fiz o que ela explicou, né, gente? Então, a gente não tá querendo ficar pagando coisa pro governo, né? Então,
e as coisas não tão fáceis, a gente ficar jogando dinheiro fora. Então é melhor pecar pelo excesso do que pela omissão. Eu tô vendo aqui que esse CRCI é destinado a condutores infratores que tiverem, por qualquer motivo, sua CNH apreendida. Gente, minha primeira habilitação, o que eu tô fazendo nesse simulado? Se nem habilitação eu tenho ainda, mas enfim. O Detran ajuda bastante, gente. Ele quer bastante. E a gente passa sem pagar taxa nenhuma. Ele quer. Confia. Aí, gente, depois da prova teórica, eu voltei. Sobre as aulas teóricas eu fiz online. E é assim, você faz verificação facial 3 vezes durante a aula, no início, no meio e no final. Tem que tirar uma foto sua pra comprovar que você tá assistindo a aula, tá bom? E você também pode fazer presencial, mas dá no mesmo. E no final, que cai na prova mesmo, são os simulados, as questões idênticas aos simulados. Não cai nada que tá no livrinho da escola e nada que dá na aula. Então, você pode estudar pelos simulados, agora estudando pelos 3. Você vai chegar lá e vai encontrar questões parecidíssimas, tá bom? Então, pra fechar essa parte aí de aula teórica. Onde que eu já parei? Aí eu comecei, fui à autoescola, né? Mostrei que eu levei o papel, falando que foi aprovado e comecei. As aulas práticas foram muito boas, gente. Meu instrutor maravilhoso. E na minha autoescola, eu acredito que na maioria, pelo menos aqui no estado do Rio de Janeiro, que varia muito, né, de Detran para Detran, a gente podia trocar de instrutor a qualquer momento. Mesmo se fosse na última aula, se acontecesse alguma coisa que a gente não gostasse, se a gente não se identificasse com o instrutor, a gente podia trocar. E meu instrutor, assim, maravilhoso, ele deixava tudo muito leve. Eu já sabia dirigir, gente, muito bem, por sinal, tá? Eu não... Só tô falando isso porque pra não ficar aquela dúvida assim, se você entrou sabendo dirigir ou se você aprendeu na autoescola. Não, já sabia dirigir muito bem. E eu entrei e eu queria só fazer o percurso da prova. Assistindo alguns vídeos eu vi que tem cidade que você não tem um percurso certo, que você vai fazendo o que o avaliador vai mandando você fazer. Aqui na minha cidade não, a gente tem um percurso destinado à prova e é nesse percurso que a gente faz todas as aulas práticas. E quando termina as aulas práticas e marca a prova, é no mesmo lugar que a gente faz a prova, tá bom? Então isso ajuda um pouco. Aí marcaram as aulas práticas e eu vou lá, super confiante e tal. O que aconteceu? Perdi o trabalho. Perdi meu emprego. Gente, eu tava super tranquila porque se eu reprovasse, eu não ia precisar abrir mão da minha habilitação. E naquele ponto eu já tava muito ligada na minha habilitação, eu já queria ela ali comigo, sabe? E eu perdi o trabalho. E eu descontrolei, eu tenho ansiedade. Então, minha ansiedade foi a 1000 porque eu coloquei na minha cabeça que eu ia reprovar, eu ia reprovar. E eu não teria dinheiro pra pagar. E eu abandonaria a faculdade. Abandonaria a habilitação. Porque eu falo faculdade, gente, porque uma coisa que eu sempre disse, eu tenho duas graduações. Eu sempre disse, eu faço outra faculdade, mas eu não entro na autoescola. Eu sempre tive muito trauma, sempre tive. Pra mim sempre seria a pior experiência do mundo. Até por isso que eu posterguei muito pra entrar. Aí tá bom, perdi o trabalho, fiquei desnorteada. Fui fazendo as aulas, acabaram as aulas práticas e marcaram minha prova prática. Gente, vai ficar com errinhos mesmo o vídeo, porque eu não pretendo cortar, tá bom? Aí marcaram a minha prova prática. Gente, eu tive a brilhante ideia de, no auge da ansiedade que eu estava, eu tive a brilhante ideia de não contar pra ninguém a data da minha aula prática, da minha prova prática. E isso foi acabando comigo. Eu fiquei nervosa, muito nervosa, muito ansiosa, muito insegura, muito antipática, muito insuportável.
eu não estava conseguindo sobreviver comigo. Eu não estava me aguentando. Tinha hora que eu não conseguia respirar, tinha hora que meu coração acelerava demais e eu não podia contar pra ninguém, porque eu simplesmente coloquei na minha cabeça que eu não podia contar pra ninguém. Aí tá bom, eu contei pra uma pessoa e essa pessoa, ao invés de me ajudar, a pessoa me atrapalhou demais. Sugeriu que eu deixasse a habilitação pra lá, que eu desistisse e tal. E eu falei, não, não é uma opção, porque eu já tinha pago tudo, eu não tava mais empregada, então se eu deixasse pra lá não teria mais como pagar. Já tinha feito todas as aulas, então não era uma opção. E também eu não costumo desistir das coisas que eu começo. Eu demoro pra começar quando eu tenho medo, mas quando eu começo eu vou até o fim. Aí guardei aquilo pra mim, fiquei passando mal, minha família sem saber, sem entender. Minha mãe sabia, eu ignorante, eu dentro do quarto chorava e não conseguia respirar, e tomava remédio de ansiedade, não passava, eu tava me sufocando com essa informação. Aí, marcaram o meu exame e tal. Um belo dia eu fui à igreja e eu levei o papel da autoescola pra ungir no altar. Deixei lá ungindo o papel pra eu passar na prova, que a minha prova seria no outro dia. Aí tá, terminou o culto, a autoescola me liga, olha, você tem que vir pra agendar sua prova porque você faltou a prova. Eu falei, mas a prova não é amanhã? Não, a prova era hoje. Gente, eu tava num nível de ansiedade tão forte, mas tão forte, que eu confundi o dia da minha prova e eu faltei. Eu me preparei, eu fiz percurso na semana com meu primo que se disponibilizou, me ajudou muito e eu perdi o dia da prova, eu faltei. Então eu tive que pagar reexame, aluguel de carro, sem nem ter tido o direito de fazer a prova, porque se eu tivesse feito e reprovado, tudo bem, eu fiz, assim como poderia ter feito e ter passado naquele dia. Mas eu nem fiz a prova e eu tive que pagar todas as taxas como faltante. Mas tudo bem. Aí eu conversei com a minha mãe e tal, minha mãe foi me acalmou. Minha mãe falou, eu não tô entendendo que você tá assim, porque se você reprovar, eu vou pagar pra você fazer de novo. Todas as vezes que você reprovar, porque ela viu que eu tava mal. E meu irmão também me ajudou bastante, assim, me incentivou muito. Eu conversei com meu irmão um dia, depois que eu perdi o dia da prova, depois que eu faltei, gente, eu não perdi prova, tá? Eu não fiz prova e reprovei. Eu só faltei, eu não fui no dia da prova. Depois disso, eu resolvi falar. Aí eu contei pra minha mãe o que aconteceu, eu contei pro meu irmão. E eles conversaram comigo e, gente, tudo mudou. Tudo mudou. E até hoje eu não entendo o que eu fiz, o porquê de eu ter escondido aquela informação pra mim, que eu criei um grande problema na minha mente, que me levou até esquecer. Gente, perdão pelo barulho, porque tem gente que mora em cima e tá acontecendo alguma coisa lá em cima que eu não sei. Não sei se tá saindo pra vocês o barulho, não sei se estão rastando móveis, não sei, mas me perdoe. Aí eu fui, paguei as coisas e pra eu fazer essa primeira prova, desde o dia que eu terminei, foi um mês. Aí eu faltei. Aí pra marcar a outra prova foi mais um mês. Então desde da minha última aula prática foram 2 meses até eu fazer minha prova, a prova que eu realmente fui. Meu instrutor falou, nossa, você veio! Que bom, né? Aí eu fiz também aulas extras, porque ficou muito tempo, né? 2 meses. Aí eu fiz aulas extras, meu instrutor. Eu fiz inclusive na véspera, assim. E meu instrutor falou, olha, você tá fera, vai passar. Só que, gente, tem muita gente que dirige, que fica fera, que nunca erra baliza, que nunca erra nada. E que chega na hora da prova, erra. Tem gente que não sai nem da baliza. Eu tenho um conhecido que ele tem autoescola não, ele tem... Ai, gente, que vende carro. Pera aí, deixa eu lembrar o nome. Concessionária
ele tem concessionária, ele tem muitos carros, ele viajava, né, antes sem habilitação, para outros estados. Ele comprou exatamente o mesmo carro da autoescola para concessionária dele. Ele treinou. E ele viajava, tá? 12 horas de viagem sem habilitação. Ele treinou. E chegou no dia da prova, ele reprovou. Então, meu medo, apesar de saber dirigir, era reprovar mesmo assim. Que dizem que ainda é pior, porque a gente tem vícios e tal. Então, eu nunca fiquei confiante por saber dirigir. Aí meu instrutor falou, não, você tá fera, tal, vai passar. Eu ficava assim, aham. Porque eu sabia de história de muitas pessoas que sabiam tudo e chegavam na hora da prova, erravam. Mas depois que eu faltei, eu comecei a tratar também meu psicológico. Eu voltei a tomar meu remédio de ansiedade, tomei direitinho. Fiquei esse mês aí todinho tomando. No dia da minha prova também eu tomei. Dormi bem e acordei bem. Aí no dia tinha muita gente que tava ansiosa, tinha gente que a perna tremia, aí deixava o carro morrer, tinha gente que não sentia a perna, e eu não tive nada disso porque eu voltei a tomar meu remédio de ansiedade. O mesmo remédio que eu tomava na época que eu fazia faculdade, que o médico passou, exatamente pelo mesmo motivo, porque eu tinha dificuldade com provas e na hora das minhas provas da faculdade eu sempre tinha problemas, esquecia da prova. Eu estudava, sabia o tema, chegava na hora da prova, não lembrava mais nada que eu tinha estudado. Então, aí eu voltei a tomar esse mesmo remédio, porque eu tinha parado porque eu tinha terminado minhas graduações, então eu tinha parado. Mas aí eu fui, voltei e me ajudou, assim, 90%, gente. Porque 90% da aprovação da prova do Detran é psicológico. 90 não, vamos botar aí uns 60, 70%. Não, 60%, 30% da corrupção, assim, supostamente corrupção, e 10% é você saber. Porque se você marca sua prova prática, é porque você está confiante. Então, se você não tivesse confiante, você não marcaria. Por mais que você faça aulas extras e tal, se você marca a sala prática, você está confiante. Então, você sabe o que você tem que fazer. E chega na hora da prova, sua perna não funciona, não é porque você não sabe fazer, você sabe exatamente o que você tem que fazer. Só que isso aqui, gente, atrapalha muito. Eu sou a favor de pagar menos aulas extras e pagar um psiquiatra ou um psicólogo nesse período para te acompanhar, para no dia da prova você estar com um psicológico maneiro e você conseguir passar aí de primeira. Não foi o que eu fiz, mas assim, como eu já tinha acompanhamento e eu já tinha a medicação que eu já era acostumada, eu voltei para ela e era pelo mesmo objetivo e deu super certo. Meus amigos foram comigo, eu não quis que ninguém da minha família fosse. Foi um casal de amigos que são os queridos, assim, eles... Se eu reprovasse, eu ia me sentir bem perto deles, porque eles não me julgariam. Minha família também não. Mas acho que minha mãe me deixaria um pouquinho mais nervosa, meu irmão e tal. Até na minha aula de moto, quando minha mãe foi uma vez, eu errei todos os percursos, gente. Todos os percursos. Todos. Então, meus amigos foram, foi bem leve, assim, com eles me ajudaram bastante. Eu não queria ir com ninguém. Mas como aconteceu, eu ficar muito nervosa na outra prova, no outro dia da outra prova, a ponto de eu esquecer, eu resolvi abrir, sabe? Outra vez eu esqueci, guardei tudo pra mim e acabei não fazendo a prova e tendo que pagar. Eu falei assim, eu vou abrir, vou dividir esse peso que eu tô sentindo com as pessoas certas e vai dar certo. E deu super certo, meus amigos foram comigo. Eu fiz a prova, não reprovei, não perdi nenhum ponto. Fiz a baliza certinho. A avaliadora, ela era assim, bem simpática. Em nenhum momento ficou tentando me oprimir ou me deixar nervosa. Em nenhum momento.
O avaliador, eu não lembro muito do rosto dele, porque eu foquei muito na prova, sabe? Eu não foquei neles. Então, ela era bem gentil, ela me saudou, né? Falou bom dia, fica tranquila. No seu tempo a gente começa a prova, entra no carro, se prepara. Eu fui lá, entrei, fiz tudo que eu tinha que fazer. Ela entrou, ela falou, tá preparada? Eu falei, tô. Aqui são 3 minutos pra entrar na baliza. Não sei como é em outro estado. E pra sair não tem tempo. Aí ela falou, olha, vou ligar o cronômetro, tá? Aí tá valendo. Isso antes de entrar do carro também, gente, eles tiram uma foto da gente assim, ó, com o tablet, bota o tablet bem no nosso carão, assim, tira uma foto. Tira foto do carro também da autoescola. Aí tá, ela foi, mostrou o tablet e falou, tem 3 minutos a partir de agora. Aí eu fui, entrei, eu acho que 1 minuto e pouco eu entrei na baliza certinho. Aí fui, botei no ponto morto, freio de mão, desliguei a seta, aí o avaliador que estava lá de fora, ele falou, olha, pode tirar. Aí eu fui sair com o carro direitinho, ele entrou no banco de trás, ela tava do meu lado. Fiz o percurso direitinho, sempre olhando o retrovisor, sempre dando certo, olhando o retrovisor, chegando o rosto à frente pra mostrar, sempre olhando. Eu já tenho esse hábito, né? Já tinha esse hábito antes. Meu instrutor estava super nervoso, torcendo por mim. Meus amigos que na minha frente, antes da prova, que estavam super tranquilos, quando eu voltei, minha amiga tava chorando. Ela tava chorando. Na minha frente ela tava super tranquila, me passando assim, maior confiança, sabe? Quando, quando eu voltei, ela tava toda chorando, gente. Ai, mas assim, valeu muito. Eu amei também ter levado eles e eu quero levá-los também na de moto. Se eles quiserem ir, claro. Se não quiserem também eu vou entender. Mas se eles quiserem ir, são as pessoas que eu levaria, eu não levaria outras pessoas. Meu instrutor torceu por mim bastante. Eles torceram também. Os avaliadores foram excelentes. Em nenhum momento eu tive nenhuma pressão. O avaliador, nem ouvi ele falando nada. Ele tava prestando atenção em tudo, mas assim, ele não falou nada. Fui fazendo tudo, tinha obstáculos. Eu ligava certo, desviava. Ligava certo, olhava o retrovisor, desviava. Aí depois ligava certo pra voltar, olhava o retrovisor, desviava. Aí tinha a parada obrigatória, tudo isso, fiz certinho. Aí a instrutora falou assim, ó, você para naquela vaga ali. Que era onde tinha um monte de gente, é onde começa a prova mesmo, né? Que é aqui na minha cidade é uma roda. Então você termina a prova no mesmo lugar que você começa. Aí ela falou, para naquela vaga ali. Aí eu fui, parei. Botei em ponto morto, freio de mão, desliguei a seta. Aí ela falou, parabéns, você está aprovada. Aí eu falei assim, eu perdi algum ponto, porque, gente, eu exijo muito de mim. Muito de mim. Eu sempre fui assim com prova desde pequena. Minha família materna é assim. Todo mundo, gente, é muito inteligente aqui. Se você não passa de primeiro, você é humilhado nessa família. Porque aqui todo mundo é inteligente. Então, a gente tem isso com prova. Eu fui contar pro meu irmão que eu tinha passado. A primeira pergunta que ele me fez, você perdeu algum ponto? Mas ele me incentivou muito antes disso. Eu falei, não perdi nenhum ponto. Aí ela falou, parabéns, você foi aprovada. Aí eu falei, eu perdi algum ponto? Ela, não perdeu. Aí eu fui, saí do carro, meu instrutor tava lá. Gente, meu instrutor, ele virou um amigo, graças a Deus. Claro que eu não tenho mais contato, né? Foi só ali durante o período da habilitação. Mas ele foi muito mais que um instrutor, ele foi um amigo. Ele faz a gente confiar. Eu conheci muita gente depois disso que fez autoescola com ele, que não sabia nem dirigir, que passou assim de primeira por causa do jeito dele, sabe? Inclusive meu primo fez com ele, não sabia o que eu estava fazendo com ele. Quando ele viu a foto que a gente postou, ele falou assim, se eu soubesse o que você estava fazendo com ele, eu te diria que você teria passado. Ele é muito bom, ele é muito bom. Ele é doidinho, gente, doidinho. No início eu falei assim, nossa, ele é bem doidinho, acho que eu vou trocar por instrutor mais sério. Mas eu não troquei, foi a melhor coisa que eu fiz, porque ele deixou a gente sempre muito tranquilo, muito tranquilo. E da turma dele eu fui a primeira a fazer. E ele tinha me avisado na véspera, vou colocar você pra fazer primeiro. Mas
Aí ele, vou colocar você fazer primeiro, tá bom. Você tá preparado, não sei o que, né? Tá, se eu for perder em primeiro e último, eu vou perder, então. Aí eu fui a primeira aluna dele a fazer repreendido. Aí eu fui, aprovei. Aí eu saí do carro já abraçando ele, aí eu fui lá abracei minha amiga. Aí eu pedi licença à minha amiga, abracei o esposo dela também. Minha amiga foi na minha aula extra, gente, na véspera, ela não dormiu direito. No outro dia ela tava lá cedinho na minha prova, ela e o esposo dela. Então, assim, eu tenho muito que agradecer, são os queridos na minha vida e só contribuem, assim, comigo. Eles são, assim, não tem nem o que falar. E foi assim, gente, minha experiência. Agora eu terminei as aulas de moto, tô aguardando a prova, que demora bastante. Na minha autoescola, tem uma escola aqui na minha cidade que demora uma semana, 6 dias. Na minha escola tudo é mês. É pra gente esquecer mesmo, sabe? Mas enfim, tô aguardando. E eu volto pra contar pra vocês depois como foi o processo, se eu passei de primeira ou não. Se eu desistir, porque também a moto eu não tenho certeza se eu vou ficar insistindo tanto, porque moto não é uma coisa que eu tenho hábito de usar. Eu só queria passar na moto pra eu nunca mais precisar voltar pra uma autoescola, só por isso. Mas eu volto pra contar pra vocês, tá bom, meus amores? Muito obrigada por me assistir até aqui. E se você gostou, tem alguma dúvida, alguma insegurança, deixa aqui que se eu puder ajudar você de alguma forma, eu vou estar ajudando de acordo com a minha experiência que eu tive individual, tá, gente? Eu não sou nenhuma expert, pelo contrário. Eu faltei na primeira prova. Mas é isso, gente. Pelo menos eu consegui. A habilitação não saiu ainda, porque como o meu processo está atrelado à habilitação AB, ela só vai sair depois que eu passar na habilitação A, ou se eu abrir mão. Aí ela vai sair a digital. Parece aqui saem com 2 dias a digital e com 15 dias você já pode tirar no Detran. Por enquanto ainda não tem a digital nem a física, só depois que eu passar na de tá bom, meus amores? É isso, qualquer dúvida deixa aí e eu trago as atualizações pra vocês. Vai sair um videozinho onde eu vou dar algumas dicas pra vocês que eu fiz pra passar no dia, não ficar nervosa e dicas que eu achei que valeram pra mim, tá bom? Pode valer pra você ou não. Você pode pegar uma dica ali ou outra. Ou se você quiser também, você não precisa pegar dica nenhuma. É isso, meus amores. Beijos. Tô muito feliz por estar de volta aqui com vocês. E até o próximo vídeo, que será sobre as diquinhas, tá bom? Beijos. Até o próximo vídeo.